Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Lê Conde. Capítulo 14. Cura de um doente. Lição de humildade. Um fariseu destacado convida Jesus para um banquete. A razão principal era tê-lo mais perto, observar transgressões e acusá-lo com mais facilidade. Era sábado. Estrategicamente ou não, aparece um doente na sala. Violaria o mestre as tradições sabáticas curando no dia de repouso? E o Senhor o cura, confundindo com seus questionamentos os inimigos hipócritas. Em seguida, a pretexto de normas de etiqueta, fala como deve ser o relacionamento fraterno. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles, os outros fariseus, especialmente convidados, o observavam. O mestre poderia cometer alguma falta contra a emaranhada interpretação legal farisaica, e assim teriam um motivo para acusá-lo. Havia ali um homem hidrópico, como que a pedir auxílio, embora não formulasse uma única palavra. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei, os especialistas nas interpretações das Escrituras e dos usos e costumes judaicos, e os fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Embora tivessem opinião formada a respeito, eles nada disseram. Preferiram guardar um silêncio estratégico. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o, beneficiando de um lado uma pessoa necessitada e forçando do outro a manifestação de seus inimigos. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós que, se lhe cair o jumento ou o boi no poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Sabeis interpretar a lei apenas em benefício próprio? Valorizais vossos animais e não levais em consideração as pessoas carentes? Colhidos em evidente contradição, a isto nada lhe podiam replicar. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, contrariando os ensinamentos bíblicos e os intérpretes das Escrituras, e mostrando que em seu reino o maior é aquele que serve, propôs-lhes a seguinte parábola. Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e, vendo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga:
Amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Se isso é válido para a vida no dia a dia, muito mais o é perante Deus. Não é quem se promove a si mesmo que está promovido perante o Senhor. Precisamente por essa razão, é maior no reino quem se faz servidor. Dizia igualmente ao que tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Em tudo e sempre deve prevalecer a gratuidade, a abertura aos que estão fora do teu círculo. O Pai não exclui ninguém do banquete no reino. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Isto é válido não só no círculo pessoal, mas no de toda a sociedade. Todos os marginalizados têm o direito de sentar-se à mesa comum, na distribuição dos bens. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. O Pai é generoso para com os generosos. Tudo deve ser feito no espírito de gratuidade, como um servo inútil. Parábola do grande banquete. Um dos comensais, no jantar oferecido pelo fariseu, se entusiasma com as iguarias da palavra servida por Jesus e, de imediato, pensa no banquete celeste. Esta participação inteligente propicia ao Senhor a ocasião para contar a parábola do grande banquete. Os que desdenharam o convite recebido serão substituídos por outros considerados menos dignos. A estas palavras que o mestre proferia enquanto todos comiam, disse a Jesus um dos convidados: Feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Este conviva não pensou somente na refeição que lhe era servida pelo fariseu notável, nem pensou em apenas observar possíveis infrações do Senhor. Alimentou-se da palavra que ele lhe servia. Aproveitou o mestre a oportunidade para alertar seus ouvintes contra a falsa segurança dos direitos adquiridos pelo simples fato de serem judeus. Respondeu-lhe Jesus: Um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Eram os amigos e parentes mais próximos, mais íntimos, com os quais teria prazer em estar junto. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo está preparado. É chegado o momento de participar do festim. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se, cada qual com sua desculpa, deixando a um segundo plano o convite enobrecedor. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me des por escusado. Disse outro: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me des por escusado. Disse também um outro: Casei-me, e por isso não posso ir. Todos, ou por causa de posses, ou de preocupações com as coisas terrenas, ou por causa da família, recusaram o convite. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, por se sentir preterido, diminuído, o pai de família disse a seu servo: Sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos,
Que os primeiros convidados, a nata da sociedade, sejam substituídos precisamente pelas pessoas tidas por indignas, os marginalizados, os desprovidos de destaque social. O banquete deve ter continuidade. E disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. Teus convidados não levaram em consideração tanto teu afeto e estima, como tua generosidade e a fartura da mesa. O Senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Minha felicidade maior se torna à medida que aumentar o número dos comensais, seja quem for. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Desse modo, Jesus deixava claro quão grande era a responsabilidade, em primeiro lugar, dos judeus que o ouviam. O povo eleito estava recusando o enviado de Deus, o convite para participar do banquete. Seria substituído pelos demais povos da face da terra, mesmo não ficando excluído. Qualidades dos verdadeiros discípulos. Jesus está cada vez mais próximo do objetivo de sua viagem, Jerusalém. Aí dar-se-á o encontro com a cruz. A fidelidade ao projeto do Pai o levava para lá. Dentro desse clima, expõe aos seus discípulos quais são as condições para segui-lo, para pertencer ao grupo de seus seguidores. O Senhor caminhava resolutamente para Jerusalém, onde estaria nas mãos dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia, isto é, não ama menos que a mim, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para me seguir radicalmente, o meu discípulo deve desembaraçar-se de tudo, até de si mesmo. Deve, principalmente em determinadas circunstâncias, tomar decisões claras e radicais. Volto a insistir. E quem não carrega a sua cruz, como eu carrego a minha, sendo fiel ao projeto do Pai, e me segue, não pode ser meu discípulo. Logicamente, isso implica abraçar a morte, se necessário for. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Não é sabedoria gastar incalculadamente o que possui, e ainda por cima ficar sem a construção, expondo-se ao ludíbrio público, para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Pior é a sorte de quem abraça o discipulado e não é capaz de levá-lo até o fim. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Uma decisão impensada, intempestiva, pode acarretar sérias consequências. Assim, quem quer ser meu discípulo deve ter uma decisão pronta, fiel e constante. É necessário manter a fidelidade inicial. De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não quero arrefecer os vossos ânimos, mas para me seguir
é necessário a libertação de qualquer amarra e o máximo de fidelidade. Mas eu estarei convosco. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas lançar-se-á fora. Assim, de meu discípulo exijo fidelidade e autenticidade. O que tem ouvidos para ouvir, ouça.